Voltamos com a segunda parte do debate com os candidatos à Prefeitura de Juazeiro. Nesse momento, os candidatos vão responder a perguntas feitas pelos juazeirenses. A equipe da Web TV UNEB Núcleo Juazeiro recebeu perguntas por e-mail e através do formulário que foi distribuído ao público presente, de eleitores que querem conhecer um pouco mais da proposta dos candidatos. Além disso, nossa equipe foi às ruas perguntar o que as pessoas querem saber sobre as propostas dos candidatos para o futuro de Juazeiro. A ordem nessa parte é definida através de sorteio. Vamos agora ver quem vai ser o primeiro candidato a responder as perguntas das enquetes. Professor Paulo. Eu gostaria de saber dos candidatos a prefeito de Juazeiro, que melhorias eles teriam com a saúde e quais eram os projetos dele sobre a saúde aqui em Juazeiro, o que eles fariam, quais eram as melhorias que eles teriam a fazer com a saúde aqui em Juazeiro. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Primeiro, dizer que a propaganda que se instalou sobre a saúde de Juazeiro, mais uma vez, é preocupante, porque com saúde não se brinca. Saúde é questão de vida ou morte, não se pode enganar ninguém com saúde. E fazendo comparativo, já que está todo mundo fazendo comparativo, eu também vou fazer comparativos. A saúde per capita, a renda per capita de Juazeiro é em torno de R$27. De Petrolina, R$16. De Feira de Santana, R$17. Então, Juazeiro tem a obrigação de ter uma saúde melhor do que Petrolina e do que Feira de Santana. E eu quero dizer o seguinte, Juazeiro é a 6ª em arrecadação na Bahia toda. E a 237 no ranking do SUS na prestação de serviço. Então, o que recebe, o que presta de serviço é um hiato gigantesco que precisa acabar com isso. Precisa tratar a saúde como coisa séria. Nós, no programa do PSOL, teremos o programa Juazeiro Saudável, que é cuidar da criança ou cuidar desde o pré-natal até o idoso. Nós faremos academias a céu aberto para fazer uma saúde preventiva e as AITs, que é a Academia da Terceira Idade, integrado com os postos de saúde. E se você fizesse saneamento, cada R$1 do saneamento, você evita R$100 na saúde curativa. Então é um absurdo, não dá para se tratar de saneamento, de saúde, dessa forma que está se tratando. Precisa entender que a responsabilidade do gestor com a vida dos seus munícipes. E então a gente tem que pensar muito nisso. Professor, muito obrigado. Eu vou pedir agora à minha amiga Amanda Franco que faça um novo sorteio para saber para quem será a próxima pergunta. Candidata Jane, então, será a candidata que vai responder. Vamos acompanhar a pergunta. Eu perguntei o seguinte, qual é o prefeito que vai dar prioridade, mais atenção para os moradores da periferia? Candidata, a senhora tem agora, só colocar o nosso cronômetro, a senhora tem 2 minutos para responder. Eu, graças a Deus, sou privilegiada nesse sentido, porque a gente mora há 27 anos em bairros periféricos de Juazeiro. E com certeza a gente sabe que o centro da cidade pode até ser que não esteja à altura do povo de Juazeiro. Mas nós também sabemos que o povo da periferia de Juazeiro está precisando de uma atenção. Principalmente no que diz respeito à infraestrutura, à saúde e também à moradia. E a gente sabe que o maior reclame das pessoas desses bairros, além de infraestrutura, é com certeza a saúde. E eu digo isso porque eu moro num bairro muito populoso, que é 8 quilômetros do centro da cidade, e que a gente sabe dos reclames daquela população, mas que a gente sabe dos reclames de todo o povo de Juazeiro. Primeiro porque Juazeiro hoje nós temos uma saúde que tem muitos serviços, mas o povo não tem acesso aos serviços de saúde em Juazeiro. E são justamente essas questões que as pessoas reclamam tanto.
de iluminação pública, de acessibilidade, e eu sei que, através do nosso governo, conhecedor desses problemas, como a gente conhece, eu tenho certeza que a gente vai poder fazer uma Juazeiro melhor, inclusiva de oportunidades, e eu sei que nós estamos direcionando toda essa atenção para os carentes de Juazeiro, para as pessoas que estão realmente necessitando dos serviços, principalmente de autoestima do povo nosso. E eu acredito que nós, como conhecemos, como eu já falei, a gente conhece de perto todos esses reclames do povo. Então, infraestrutura, saúde e uma educação de qualidade, o povo de Juazeiro com certeza terá em nosso governo. Muito obrigada, candidata. Vamos ver quem é o terceiro candidato a responder às perguntas que vieram da rua. Candidato Isaac Carvalho, ele vai responder a próxima pergunta que foi feita pela nossa equipe, foi captada, né, pela nossa equipe da Web TV nas ruas de Juazeiro. Vamos acompanhar a pergunta para o candidato. Sou líder comunitário da Ilha de Nossa Senhora, há 8 anos que moro lá na ilha, e pergunto a qualquer um político o que é que eles fazem para a segurança de nosso local, porque lá no porto não tem segurança nenhuma, nossos barcos vivem cheios de esvando, estragando, o porto não tem condições de nós escoar a nossa produção. Qual é a solução desses políticos? Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. De fato, não só a Ilha de Nossa Senhora, mas os 4 cantos de Juazeiro. Juazeiro tem bairros com mais de 30 anos, que não tem uma rua pavimentada, que carecia de extensão de energia para iluminação, de apoio à segurança pública, tanto na sede como no interior. E nós trabalhamos na área de segurança. Na Ilha de Nossa Senhora nós fizemos algumas coisas pontuais, com melhoria de alguma coisa de iluminação, mas quando a gente olha para a segurança, para a melhoria de estrutura da cidade como um todo. Então nós pontuamos algumas áreas, além das parcerias com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com o fortalecimento da nossa Guarda Municipal. A Guarda agora está num processo de capacitação para melhor poder atender e interagir com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, contribuindo com a questão da segurança pública do nosso município. E melhorando a estrutura. No interior nós tínhamos áreas que não se andava uma viatura, porque tinha locais que tinha mais de 20 anos que não se passava uma máquina. O nosso interior hoje tem mais de 1.000 quilômetros de estradas vicinais. Nós já recuperamos, cascalhando, mais de 900 quilômetros de estradas vicinais. Recuperamos o acesso dos projetos irrigados, as principais vias, principalmente os vetores, onde dá acesso ao transporte escolar e dá acesso também ao escoamento de produção. E a nossa meta até o final do ano é cobrir todas as principais estradas do interior, e estamos fazendo também um processo de recuperação na área urbana, porque a segurança também ela condiz com a contribuição da melhoria da estrutura. Já recuperamos algumas avenidas, como a construção da Avenida Nova Juazeiro, a Chefe Cury, a Avenida da Estação no Piranga, estamos recuperando no Quidé, estamos com a licitação em andamento para a questão da Avenida do São João e Parque Residencial, Manuel Borges no Parque Residencial, e com o projeto de intervenção urbana, que vamos atender a região mais crítica do nosso município, que é aqueles 12 bairros, Aliança, Piranga, Pirangão. Muito obrigada, candidato. Se esgotou, obrigado. Vamos ver qual é o 4º candidato a responder às perguntas. É o candidato Joseph Bandeira. Candidato, vamos acompanhar a pergunta ali no monitor. Meu nome é Poliana Gonçalves de Araújo, eu sou estudante da escola Guiomar Barreto Meira e queria saber o que o futuro prefeito vai fazer com esse esgoto aqui, ó. Com vários esgotos aí dos bairros vizinhos aqui do João Paulo II, vários bairros que tá assim, ó. Esses esgotos aí, eu queria saber o que o futuro prefeito vai fazer com isso. Candidato Joseph, o senhor tem então 2 minutos para responder. Comecei em 91 o processo de saneamento do município de Juazeiro, que até então só tinha 12% de rede de esgoto. Por incrível que pareça, o centro da cidade não era todo trabalhado nesse sentido. O bairro Santo Antônio não tinha esgoto, não havia os canais principais para onde recolher essas águas servidas, para a gente poder dar destinação final a elas através de emissário fluvial lá para o fundo do Rio São Francisco, no meio do rio. Claro que naquela época tudo era feito com dificuldade, como eu já disse, por conta de perseguição estadual, perseguição nacional e falta de representatividade. Juazeiro não tinha link com o governo nem do estado, nem do Brasil.
Agora Juazeiro acaba de receber 80 milhões de reais. Eu é que faço a pergunta também. Onde é que foram parar esses 80 milhões de reais? E com 80 milhões de reais, segundo o formato do projeto em nível federal e em nível estadual, já que o Estado deu 10 milhões de contrapartida, ou 12 mais ou menos, a meu pedido, a pedido do deputado Roberto Carlos, da liderança política que estavam com o governador, sempre nessa última campanha eleitoral anterior à chegada ao governo do prefeito municipal que recebeu parte inicial desses recursos, eu quero saber o que foi feito, como é que a cidade pode estar assim desse jeito. Juazeiro vive fazendo uma propaganda mentirosa, política passou a ser sinônimo de mentira, de fraude, de farsa. As pessoas dizem que fizeram o que não fizeram, que vão fazer o que sabem que não podem fazer. Há promessas em aberto de tempos passados e tudo fica em débito dos 20, 30 últimos anos de governo. Isso é um absurdo. A gente tem que governar com o recurso que recebe. Se Juazeiro recebeu mais de 100 milhões do que Petrolina, que tem mais de 100 mil habitantes do que Juazeiro, Juazeiro tinha que ter um desempenho melhor, tinha que ter tido carnaval, tinha que ter tido São João, tinha que ter tido penitentes, tinha que ter tido apoio cultural, publicação de livro, tinha que ser publicado filme em Juazeiro, como no tempo de antigamente. As nossas tradições acabaram e o esgoto está aí clamando. Candidato, muito obrigado, hein? Vamos agora então, falta só o candidato Márcio Jandir, mas vamos aqui a bolinha na urna. Márcio Jandir, vamos acompanhar as perguntas. A pergunta que vem da rua agora para o candidato Márcio Jandir. Gostaria de fazer uma pergunta aos candidatos em questão da educação. Gostaria de saber se esse projeto que está tendo mais educação, gostaria que fosse mais além do que eles prometeram, porque eu estou vendo que está sendo só um jogar de bola na Praça Simples, no sol, eles só vão jogar bola e voltam para a escola de novo, para casa. Eu quero saber se vai ter curso de informática, alguma coisa assim, de violão, teatro. Eu queria saber isso. A minha pergunta para os candidatos são essas. Candidato Márcio Jandir, o senhor tem então 2 minutos para responder. Na verdade, toda desculpa, e eu posso dizer isso com propriedade, não tem mais educação, coisa nenhuma. O que há é mais enganação. Enquanto Juazeiro comemora uma escolazinha de tempo integral que foi feita em 4 anos de gestão, Petrolina fez 17. E você está comemorando o quê? Porque você fez uma escola de tempo integral, enquanto Petrolina fez 17. É enganação. É matéria para se ver na televisão. Botar ar-condicionado em escola e não ligar para economizar energia, ou porque não foi feita a atenção devida para ligar, é também enganação. Tratar a educação dessa forma não é correto. O que é correto? É traçar um projeto que permita que a gente, de fato, leve educação para as pessoas. Mais escolas de tempo integral. Uma só é muito pouco para uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes. Há uma demanda ainda. As drogas graçam a cidade e não há nenhum programa educacional que permita que a gente chegue aos pais, à sociedade de um modo geral. E nós estamos festejando o quê? Porque demos aumento de salário para os professores? Nós demos porque o Fundeb permitiu. É preciso ser honesto. Deu computador em Juazeiro, qualquer cidade do Brasil também deu computador, deu impressora. Isso não é nada, não tem nenhum ato de gestão do atual prefeito, dessa gestão, que seja próprio da gestão municipal. Governar, ser prefeito, se escudando no governo federal ou no governo estadual é fácil. Cadê as iniciativas? Cadê as práticas próprias do prefeito? Juazeiro precisa ter prefeito. E é isso que nós defendemos. São projetos com a sociedade que nos permitam fazer escola de paz, trazer os pais para a escola, aproveitar as escolas do tempo que elas não estão sendo utilizadas para que a sociedade venha conviver, é fazer com que essa educação moderna atinja toda a sociedade. Isso é mais educação e isso nós vamos fazer. Muito obrigada, candidato. Agora vamos às perguntas feitas pelo auditório. Lembrando que agora voltaremos ao candidato Paulo, que foi o primeiro sorteado. Por favor, Helen Sampaio ou Patrícia Pinheiro, nossas repórteres. A pergunta é de Edilma Brito, ela é servidora da UNEB, e ela pergunta: qual a proposta do governo para a melhoria de qualidade de vida da população nos bairros periféricos? População essa sempre lembrada nas campanhas eleitorais e abandonadas durante os 4 anos de gestão. Professor Paulo, o senhor tem 2 minutos para responder. Primeiro, eu gostaria de delimitar o que é periferia e o que é centro em Juazeiro, geograficamente falando. Tá?
periferia. Juazeiro hoje tem um cenário pós-guerra, de filme pós-guerra. E todo mundo sabe quem está dirigindo e quem dirigiu e quem escreveu o roteiro desse cenário. É necessário que a população dos bairros seja tratada com humanidade e com carinho. Nós precisamos tratar a população dos bairros periféricos. E quando você fala de periferia, você, em vez de incluir essa população, você expurga mais ainda que já é uma população sofrida. Só o nome periferia já coloca na marginalização da sociedade. Isso é um absurdo. Juazeiro é único. Nós temos que tratar Juazeiro de forma única. Nós temos que tratar Juazeiro no processo de humanização. Nós temos que melhorar o acesso aos bairros. Nós temos que pavimentar, levar vida, levar cultura, levar escola, postos de saúde, porque existe o posto de saúde e a população não pode adentrar o posto de saúde, porque passa um esgoto na porta do posto de saúde, que a população precisa pular o esgoto e é um contrassenso. A população da periferia precisa ser amada, a população da periferia precisa ser integrada, precisa de políticas públicas de inclusão, precisa de pessoas e de um governo realmente que olhe para essa população com carinho, dando oportunidade principalmente para a juventude da periferia que encontra-se completamente abandonada. É um trabalho de inclusão. Seu tempo se encerrou, agora vamos a mais uma pergunta feita pelo auditório, que está ali com a repórter Ellen Sampaio, e é direcionado, vai para a candidata Jane, né, por ordem de sorteio. Ellen. A pergunta é da colaboradora do Multiciência, projeto de extensão da UNEB, Luna Silva. Ela quer saber do candidato, apesar do início das obras de remediação do lixo e dos projetos para implantação da coleta seletiva, os moradores da cidade continuam jogando lixo nas ruas. Como será viabilizada a educação ambiental para a população? Candidata, a senhora tem 2 minutos a partir de agora. Não adianta fazer remediação do lixão, não adianta fazer coleta de lixo se não existir um movimento que identifique que essas pessoas que jogam lixo nas ruas, que elas possam ser feito um trabalho de reeducação para que as pessoas possam saber que tudo isso pode ser resolvido desde que tenha parceria com a Associação de Moradores, clubes de serviço, Prefeitura Municipal, um trabalho de conscientização, onde as pessoas possam saber como aproveitar o lixo, como resolver a problemática que realmente Juazeiro hoje, a maioria das pessoas ainda não se adaptaram com essa deficiência que nós temos na cidade. Então, eu acredito que através da Associação de Moradores, clubes de mães, escolas, educadores que possam estar cada dia mais envolvidos com essas pessoas, com jovens, com crianças, que possam estar sensibilizando os adultos nesse desenvolvimento de criar em Juazeiro um grande projeto de coleta seletiva, onde realmente as pessoas possam estar aproveitando o lixo e não jogando nas ruas de forma inconsciente, onde nada possa ser resolvido. E a gente percebe que cada dia mais as pessoas estão mais desacreditadas. Primeiro porque jogam os lixos e também porque não percebem que a cidade é limpa. Mas eu acho que se a gente fizer cada dia mais um trabalho mais intensificado nesse sentido, Juazeiro vai criar uma nova expectativa nas pessoas de que jogar lixo nas ruas não é mais a cara de Juazeiro. Muito obrigada, candidata. Faltando um pouco mais de 30 segundos. O próximo a responder às perguntas do auditório é o candidato Isaac Carvalho. A pergunta é de Franz Tagore, estudante de pedagogia. O que os candidatos pretendem fazer para diminuir o lixo, esgoto a céu aberto, lama e muriçoca, principalmente nas periferias? Candidato, 2 minutos. Como eu falei há pouco, nós estamos com um projeto do saneamento sendo implantado, recebemos o saneamento com muita dificuldade. Juazeiro tem um projeto de saneamento da década de 90, que tem uma herança muito grande do ponto de vista financeiro para o município. Hoje o município deve quase 150 milhões, que na época foi aprovada uma lei para sanear mais de 30 bairros, se eu não me engano foi saneado parece que 8 ou 10 bairros, e essa dívida hoje condena o nosso município. Então são quase 150 milhões de dívida. Hoje o município pagava quase 3 milhões, a gente conseguiu, mais de 2 milhões, conseguiu reduzir isso com a liminar para 700 mil agora recente.
Então nós estamos com esse novo projeto de saneamento que recebemos com problema, sendo implantado, e estamos trabalhando, temos projetos já para a próxima gestão de urbanização dos canais, a questão das moradias, como já foi feito, trazendo moradia digna para a população, que já entrega mais de 2.500 casas para famílias de baixa renda. Estamos com um projeto já de mais 1.200, regularizando algumas invasões e moradias precárias, de forma que a gente possa melhorar a condição de vida da população. E assim o governo tem trabalhado, no ponto de vista de estrutura. Juazeiro tem mais de 20 anos que não se construiu uma creche, estamos com mais de 10 em construção e temos recurso aprovado para mais de 18 creches vão ser entregues. Juazeiro que tinha apenas 2 quadras poliesportivas cobertas. Nós já entregamos agora o ginásio Paulo VI, que foi uma promessa antiga, já de prefeitos anteriores, e temos recurso para mais 24 novas quadras poliesportivas cobertas. Então, com isso, trazendo melhoria de estrutura. Nós temos bairro, como falei há pouco, tinha mais de 30 anos, já tem mais de 30 anos sem uma pavimentação. Nós estamos aí com recurso aprovado, já para mais de 300 ruas serão pavimentadas no nosso município. Então, isso vai ser o nosso desafio na próxima gestão, justamente a entrega dessas obras, que tiramos Juazeiro da inadimplência, aprovamos projetos e agora vamos entregar as obras. Candidato, muito obrigado. A próxima pergunta que vem do auditório, seguindo a ordem de sorteio, é para quem vai responder é o candidato Joseph Bandeira, né? A pergunta é do estudante de jornalismo Juliano Ferreira. A Ilha do Fogo está prestes a ser fechada à sociedade civil e se tornará uma base militar do Exército. Como o prefeiturado pretende atuar com relação a este balneário, já que ele se constitui como um dos poucos pontos de lazer de acesso fácil e gratuito para a população? Candidato, 2 minutos. Por favor. Candidato, o senhor tem 2 minutos. A Ilha do Fogo, como a Ilha do Rodeador, que algumas pessoas chamam do Rodeadouro, e não tem explicação para essa pronúncia, a Ilha de Nossa Senhora, todas as ilhas do Rio São Francisco, que ficam na fronteira do município de Juazeiro, com Petrolina, pertencem ao município de Juazeiro. Por isso, devem ser cuidadas como patrimônio histórico e geográfico do nosso município. No meu tempo de prefeito, a primeira vez, houve um prefeito de Petrolina que avançou os limites de Juazeiro e Petrolina do meio do rio para a nossa orla, por conta de achar que a ilha que lhe foi colocada à disposição pela Codevas pertencendo à Petrolina significava que se mudava tudo em relação aos limites geográficos dos 2 municípios, dos 2 estados. Nós revertemos isso, fizemos um projeto para colocar ali um museu, trabalhamos isso com a Codevas durante muito tempo. Mas, como eu disse, sem apoio federal, sem apoio estadual, ninguém podia fazer absolutamente nada, nem nesse sentido, nem em sentido nenhum. Já houve até uma rede de hotéis que quis fazer um grande hotel lá na Ilha do Fogo e outro na Ilha de Nossa Senhora, mas não houve suporte do governo do estado para que isso fosse estimulado. Nós temos que trabalhar com a ilha para que a ilha permaneça sendo essa área de lazer. Mas a gente tem que chegar à conclusão também de que a decisão final sobre esse assunto é da Marinha, é do Exército, é das Forças Armadas, porque a legislação brasileira diz que as ilhas pertencem à Marinha brasileira. Então é preciso um trabalho de muita ligação com o governo federal nesse sentido. Agora, o que se pode fazer é melhorar o lazer, criar espaços culturais nessas ilhas, melhorar as praias, criar acesso para que a população vá para lá se distrair nos dias de feriado, nos dias de domingo, nos fins de semana. E isso a gente não vê em Juazeiro. A gente só vê em Juazeiro culparem os prefeitos dos últimos 20, 30 anos. Agora, em termos de lazer, cultura, promoção da juventude, em termos de se criar espaços para que as pessoas possam conviver em paz, isso é só conversa fiada. Muito obrigada, candidato. A última pergunta que virá do auditório vai para o candidato Márcio Jandir. Carlos Santana, funcionário da UNEB, pergunta: Juazeiro tornou-se uma cidade maior e, decorrente disto, o fluxo de carros aumentou muito. Quais os planos para a otimização das vias urbanas? Candidato, 2 minutos, por favor. Na verdade, no quesito mobilidade urbana, nós estamos ainda aí um século atrás. O que foi feito com a ponte Presidente Dutra é uma vergonha. Aquelas alças demonstram bem o estado em que nós estamos vivendo hoje, de perspectiva de futuro para essa cidade.
Eu lembro que na última campanha eleitoral houve um verdadeiro vendaval sobre o que seria o projeto da ponte, o tal do anel viário sonhador, e nada disso aconteceu. Não poderia ser diferente pela falta de compromisso com o planejamento e com o desenvolvimento de Juazeiro. Primeiro, nós precisamos reprogramar e fazer as obras das vias de acesso. O que está acontecendo com a Avenida São João é deplorável. Você não consegue sair do centro de Juazeiro para Piranga. Nós invertemos a ordem da história. Nós trocamos o asfalto pelo seixo. Se colocou lá cascalho. Está se cascalhando o centro da cidade como se está cascalhando as vias de acesso do interior. Está havendo uma inversão de lógica aí que não se permite mais numa cidade do Porto de Juazeiro. Nós precisamos discutir definitivamente o anel viário real de Juazeiro. É a teoria do compasso, que o doutor José disse no outro debate. Nós precisamos escalar como é que vai ficar a saída de Juazeiro, vindo de Carnaíba, para encontrar com a nova ponte ao oeste e uma nova ponte a leste de Juazeiro, e como é que isso vai se desenvolver no futuro como um todo. Petrolina já vai fazer o 3º anel. Se você chega em Feira de Santana, você vai ver todo um anel viário formado. Em Juazeiro hoje, o grande foco da discussão é para onde vai o bode assado do Papas. Se fica de trás da banca, se fica no Country Club. Enquanto Petrolina está discutindo o metrô, o veículo leve sobre trilho, aí está discutindo para onde vai o bode assado do Papas. Essa discussão pobre, a nossa cidade não merece mais. Nós devemos discutir avenida de acesso, mobilidade urbana. O que é que nós vamos fazer com a Adolfo Viana para que ela seja uma avenida lógica de ida e volta, que passe pela orla e volta pela Raul Alves. Nós precisamos dar uma dimensão de cidade grande que está faltando a Juazeiro. Juazeiro está sendo vista como uma cidade pequena que comemora uma escola de tempo integral quando Petrolina faz 17. Muito obrigada, candidato. Terminadas as perguntas feitas pelos eleitores que estão aqui na plateia, vamos às perguntas enviadas por e-mail. Agora, né, nós vamos seguir a mesma ordem do primeiro sorteio, mas as perguntas serão sorteadas. Pedi à minha colega Amanda Franco que pega aqui uma das perguntas que foi enviada por e-mail pelos juazeirenses. Olha só, a pergunta que eu tenho aqui, seguindo a ordem, é a vez então do candidato Paulo, né, professor Paulo, responder. Professor, o Genilton Melo, do bairro Maria Gorete, ele diz assim: Juazeiro tem um grande problema com escoamento de água em períodos de chuva. Quais os seus planos para tentar solucionar de vez esse problema? O senhor tem 2 minutos para responder ao Genilton. Olha, é necessário você retomar o plano diretor, o plano estruturante de Juazeiro. Os canais que cortam a cidade estão sendo, e eu queria chamar a atenção para isso, na beira dos canais, dos riachos, estão se urbanizando e está permitindo, não pode. Tem que ter uma ação efetiva da prefeitura. Né? Tem que cuidar daqueles canais, tem que fazer matas ciliares, tem que urbanizar aquelas áreas, né? Porque a população mora ali, então tem que ter cuidado com isso. Isso está acontecendo, e o que é preocupante é que o poder público está permitindo e está fazendo. Por exemplo, tem uma creche no João 23 na beira de um canal desse. Depois permitiram fazer um grande supermercado na beira do outro canal. Então, as águas, você precisa... Juazeiro tem uma bacia geográfica própria, né, uma geografia própria, precisa ter cuidado. É preciso fazer um trabalho de geologia muito importante e muito responsável na cidade, para a questão dos declives e dos aclives de Juazeiro, para onde a água desce e para onde a água corre. Então, principalmente, você não permitir a urbanização desses locais. Fizeram-se uma avenida chamada Nova Juazeiro, que não fizeram nada no canal. Ou seja, ali vai ter efetivamente um trabalho, um processo de erosão, e aquela pista vai desabar. Então tem que ter todo um cuidado com as obras que se faz com o dinheiro público, é um carinho que tem que se ter com o dinheiro público. Então, a questão da água de Juazeiro é uma questão que a gente tem que trabalhar com muito carinho e com pessoas especializadas nessa área. Muito obrigada. Próximo por sorteio, a próxima candidata a responder a pergunta que foi enviada para o nosso e-mail é a candidata Jane. Pedir a Amanda que faça, por favor, o sorteio. Vamos saber qual pergunta vem das ruas, né, de Juazeiro, através de e-mail. Bom, a pergunta agora é da Rani Cleide Pereira, do bairro Santo Antônio.
É o seguinte, candidata Jane. A fuligem liberada por uma empresa de cana-de-açúcar aqui em Juazeiro vem causando muitos problemas para a população, desde problemas ambientais até problemas respiratórios. Existe alguma ação proposta para solucionar isso, caso a senhora seja eleita? 2 minutos. Na verdade, essa questão da empresa Agrovale, que está instalada em Juazeiro há muitos anos, e sempre ocorreu esse problema, eu acho que é necessário que a gente discuta juntamente com pessoas que a gente vai estar capacitando e entendendo que Juazeiro precisa estar resolvendo essa problemática a nível de toda a cidade, porque a gente sabe que tudo isso chega ao mais distante bairro de Juazeiro, que esteja distante da Agrovale. Mas é preciso que a gente tenha muita atenção, tenha muito zelo com essa causa, até porque são questões que agradam e desagradam a população. Então é preciso que a gente tenha uma unidade de pessoas para que possa estar desenvolvendo, junto com a própria empresa, uma forma de estar resolvendo essa problemática para poder atender também o desejo de muitos moradores de Juazeiro. Porque a gente sabe que é uma questão que todo mundo reclama. Inclusive, até mesmo as muriçocas, no período que a Agrovale está na ativa mesmo, a gente sabe que a população de Juazeiro sofre muito mais com as muriçocas e também é uma problemática que se refere muito à questão da usina. Mas a gente também sabe que grande população de Juazeiro necessita desse desenvolvimento que, na verdade, estão atrelados à empresa Agrovale na sustentação de suas famílias em termos de desenvolvimento econômico na nossa cidade. Então, é preciso ter muito zelo com a situação, mas que realmente a gente precisa estar envolvendo a população, a comunidade por inteiro, a Prefeitura Municipal e também a empresa, para que possa estar discutindo uma solução para essa problemática. Muito obrigada, candidata. O próximo candidato a responder as perguntas por e-mail, por ordem, é o candidato Isaac Carvalho. Bom, a pergunta foi enviada pelos nossos web espectadores através do e-mail. Essa pergunta é do Jaldo Lopes, que é do bairro do Centro, né? Ele diz o seguinte: com relação à segurança pública, o número de assaltos é alto na cidade. Quais serão suas medidas com relação a isso? O senhor tem 2 minutos. Como já falei, inclusive, no bloco anterior, nós procuramos trabalhar em parcerias com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Essa descentralização da Polícia Militar, onde transformou de um batalhão em 4, transformando em 4 batalhões, e esses trabalhos em conjunto com a Guarda Municipal, agora com a capacitação da Guarda, com a vigilância eletrônica que acabamos de implantar e já estamos com um projeto para ampliar também para atingir um número maior de bairros. Isso tudo vem contribuir com o desenvolvimento da segurança pública. Apesar de hoje Juazeiro não ser das piores cidades da Bahia, mas nós estamos numa região de fronteira e precisamos trabalhar para que possa cada vez mais poder avançar. Temos parceria com a Polícia Militar, onde todos os distritos, principalmente final de semana, tem polícia nos distritos, podendo também dar cobertura na área rural, que era descoberto anterior. Então, isso podendo cada vez mais facilitar o desenvolvimento do comércio, facilitar o desenvolvimento econômico e social do nosso município. Então, vamos continuar avançando. Já estamos fazendo um trabalho para que a gente possa, em breve, ter a Guarda Municipal também com porte de arma, para que possa auxiliar ainda mais na questão da segurança, e vamos estar implementando várias outras ações de melhoria de estrutura que vai contribuir com a segurança pública, como eu falei no bloco anterior. Nós temos um projeto já aprovado, está em processo de licitação, que contempla 12 bairros, que é inclusive a região mais crítica do nosso município, onde vai ter parque municipal, vai ter unidade de saúde, vai ter unidade escola, vai ter creche, vai ter moradia digna para aquela população e vai ter infraestrutura, recuperação de avenida, construção de novas avenidas. São quase 200 ruas que são pavimentadas naquele eixo dos 12 bairros, que hoje é compreendido o eixo mais crítico do ponto de vista de infraestrutura e do ponto de vista de segurança do nosso município. Muito obrigada, candidato. Por ordem, a próxima pergunta, quem responde é o candidato Joseph Bandeira. Pergunta que chegou por e-mail, né, e que o candidato Joseph Bandeira vai responder, é do Francisco Lopes, do bairro Cajueiro.
Candidato, as ruas do centro da cidade apresentam um caos tanto para pedestre quanto para motoristas. Falta sinalização adequada, fiscalização e ordenamento. Existe algum projeto para transformar essa realidade do trânsito precário? O senhor tem 2 minutos. Eu já disse e gostei de ouvir o doutor Márcio Jandir repetir, fazendo a citação do meu nome. Obrigado, doutor Márcio. Nós temos que acabar com tudo isso de uma vez por todas. Colocar o compasso sobre a ponte e fazer o giro. Porque aí a gente vai integrar na zona urbana o Mandacaru ao Rodeador. E daqui para lá, para Salvador, Carnaíba. Aí a gente abre um espaço enorme, que será, coincidentemente, deve ser o espaço para a implantação do rodoanel também ferroviário de Juazeiro, com uma ponte a Jusante e outra ponte a Montante. Se nós não fizermos isso, nós não vamos sair desse gargalo. A ponte Presidente Dutra está aí, foi duplicada, mas isso não mudou absolutamente nada. Se a duplicação não for até o final, com obras de arte ali no Buraco de Calu e por ali, ou dali em diante, a gente vai ficar com tudo engargalado do mesmo jeito. É um faz de conta, como ultimamente está acontecendo em Juazeiro. Tudo está sendo feito, tudo vai ser feito. O que não foi feito, a culpa é dos últimos 20 anos. Juazeiro recebeu 800 milhões de reais. Está no Controladoria Geral da União, no portal da Transparência. 100 milhões mais do que Petrolina, e a gente não vê essas modificações acontecerem. Para acontecer, é preciso que a gente abra Juazeiro, expanda Juazeiro, tape os canais, faça avenidas marginais à beira dos canais, como fizemos ali na Avenida Luiz Inácio Lula da Silva, onde era antigamente o chamado Canal da Vila Jacaré, cortando 8 bairros. Se a gente não fizer isso, a gente não vai tirar o peso do transporte pesado do centro da cidade, não vai disciplinar o transporte urbano, apesar da gente poder fazer serviço de semaforização. Eu fui pioneiro nisso. Os semáforos que tem no centro da cidade nós colocamos, mas de disciplina somente um pouco. É preciso, inclusive, sanear melhor, asfaltar, abrir avenidas para mão. Muito obrigada, candidato. Acabou seu tempo. O último candidato, portanto, a responder pergunta enviada para o nosso e-mail é o candidato Márcio Jandir. Vamos ao sorteio dessa pergunta. Pergunta que vai para o candidato Márcio Jandir é da Adriana Reis, do bairro Centenário. Ela diz o seguinte: nas ruas dos bairros periféricos é possível encontrar calamidades como falta de saneamento básico e constante falta de água. A saúde, então, nem se fala. Estes são itens básicos que uma boa administração deve atentar-se. Como seu governo pretende dar assistência a isso? O senhor candidato tem 2 minutos. Eu tenho respondido aqui as perguntas e não ido para o faz de conta. Por exemplo, tem uma política de ajuste financeiro forte em Juazeiro. O que aconteceu dos últimos anos é vergonhoso. A prefeitura foi inchada e perdeu a sua capacidade de investir. E vive a mercê com o pires na mão, prometendo que um dia vem, outro dia vem, daqui um dia chega e que não vem. Não chega nada. É só faz de conta. E as pessoas que moram no Antônio Guilhermino, e as pessoas que moram na Itaberaba, e as pessoas que moram no Tabuleiro sabem o que elas estão passando. É preciso que nós façamos intervenção. É preciso que nós possamos compreender que cada um candidato não pode chegar na prefeitura no dia 1º de janeiro e dizer, e era assim. Não, tem que ter responsabilidade. Quando o candidato saber. Não adianta depois chegar aqui e dizer, eu não sabia e tinha essa milhões, era 800 milhões e o INSS devia. Não, hoje pode saber tudo. Então eu tenho que me planejar de acordo com o que eu tenho de realidade dentro da administração pública. Se eu não posso ter 7.500 empregados na prefeitura, eu não boto. Se não dá para trazer empregado da minha empresa para a prefeitura, eu não trago. Agora eu tenho que trabalhar para o povo. Eu tenho que fazer saneamento, eu tenho que fazer calçamento, eu tenho que usar os recursos da prefeitura para fazer obra pública para a periferia. E mais, Juazeiro está perdendo dinheiro do governo federal. E vocês podem abrir os sites e vocês vão ver, porque não está tendo competência para fazer licitação, nem para escolher o local da obra. Como é o caso da Praça da Juventude, que está aí prometida há tantos anos e não sai do papel. É tudo embromação, não tem compromisso, não tem competência, não tem responsabilidade. Sobretudo, as pessoas da nossa periferia, são as pessoas que, embora seja feio, professor Paulo, é o nome que nós temos se utilizado, é o nome que as pessoas utilizam comumente para designar quem mora nos bairros mais afastados de Juazeiro. É um estado de calamidade feita às vistas de todas as pessoas e que não se faz nada, apenas se promete, escorado no apoio, que vem, do que vai ser feito.
Vamos trabalhar, tem que arregaçar as Muito mangas. obrigada, candidato. Bom, a assessoria do candidato vai entrar em contato com a comissão jurídica e a comissão jurídica vai analisar o... Desculpa por conta do problema com o áudio. A nossa assessoria jurídica já avaliou e dá ao candidato 30 segundos para complementar a resposta. Eu agradeço e quero dizer que a vontade de responder essas questões é fruto da nossa indignação. Decidi ser candidato a prefeito de Juazeiro porque eu não aguentava mais ver essa situação sentado em casa. E disse à minha esposa, quero ir ao debate, para na hora que alguém faltar com a verdade da minha cidade, eu quero ter a oportunidade de dizer isso não é verdade. A gente não pode mais conduzir Juazeiro com essa impressão dessa cidade. Tem que trabalhar, arregaçar as mangas. Como é que Arnaldo Vieira fazia? Como foi que Jorge Cury calçou todo o Alto do Cruzeiro? Como foi que todo mundo trabalhou? Como foi que José Bandeira calçou 250 ruas? Candidato, trabalhando. muito obrigada. Agora o seu tempo se esgotou. Chegamos ao fim da segunda etapa do debate com os candidatos a prefeito. Por favor, gente, é uma gravação, então qualquer manifestação vai acabar atrapalhando na gravação do áudio. Nós chegamos ao fim dessa etapa, dessa segunda etapa, né, do debate com os candidatos a prefeito de Juazeiro, que é promovido pelo programa O Que É Que Tá Rolando, da Web TV UNEB Juazeiro. Na terceira e última parte, os candidatos farão perguntas um ao outro sobre os projetos para a cidade de Juazeiro. Não perca!